Sou Arnaud da Silva, auditor fiscal aposentado, diretor adjunto da Delegacia Sindical do Rio de Janeiro do Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal. Estou gravando este vídeo para nivelar o conhecimento sobre as decisões do Tribunal de Contas da União acerca das aposentadorias pela média dos servidores públicos federais. Preliminarmente, vamos falar sobre uma notícia que tem circulado de que o Tribunal de Contas da União está se manifestando contra as aposentações pela média dos servidores que ingressaram no serviço público até 31 de dezembro de 2003. Essa informação é apenas parcialmente verdadeira. O TCU tem se manifestado pela ilegalidade das aposentações pela média apenas dos servidores que atendem aos requisitos do inciso 1 do parágrafo 6º do artigo 4º e do inciso 1 do parágrafo 2º do artigo 20, que, segundo sua interpretação, não podem se aposentar, respectivamente, pelo inciso 2 do parágrafo 6º do artigo 4º e pelo inciso 2 do parágrafo 2º do artigo 20, tudo da Emenda Constitucional 103 de 2019. Não há manifestação do TCU contrária às aposentadorias pela média do artigo 10, que admite apenas a média das remunerações como forma de cálculo. Não há manifestação do TCU contrária às aposentadorias pela média do artigo 4º, de servidores que ingressaram no serviço público até 31 de dezembro de 2003, não migraram para o RPC e tenham menos de 62 anos de idade se mulher e menos de 65 anos de idade se homem, e não há manifestação do TCU contrária às aposentadorias pela média de servidores que migraram para o RPC. As equivocadas manifestações de ilegalidade do TCU se baseiam em interpretação literal dos artigos 4º e 20 da Emenda Constitucional 103/2019, como veremos a seguir. Eis aqui a redação do parágrafo 6º do artigo 4º e do parágrafo 2º do artigo 20 da Emenda Constitucional 103 de 2019. Estes dispositivos tratam da forma de cálculo dos proventos nas aposentações pelo artigo 4º e pelo artigo 20. Então, vejamos o que diz estes dispositivos. Vejamos inicialmente o parágrafo 6º do artigo 4º. Diz lá: os proventos das aposentadorias concedidas nos termos do disposto neste artigo corresponderão à totalidade da remuneração do servidor público no cargo efetivo em que se der a aposentadoria, observado o disposto no parágrafo 8º, para o servidor que tenha ingressado no serviço público em cargo efetivo até 31 de dezembro de 2003, que não tenha feito a opção pelo RPC, desde que tenha, no mínimo, 62 anos de idade se mulher e 65 anos de idade se homem. Ou, para os titulares do cargo de professor, de que trata o parágrafo 4º, 57 anos de idade se mulher e 60 anos de idade se homem. O inciso 2 fala que o valor dos proventos corresponde ao valor apurado na forma da lei para o servidor público não contemplado no inciso 1. Essa expressão, ao valor apurado na forma da lei, deve ser entendida como na forma do artigo 26 da Emenda 103, uma vez que ainda não foi publicada lei para tratar deste assunto. Como vemos, a redação do parágrafo 6º do artigo 4º, ele define dois grupos distintos de servidores. O grupo definido no inciso 1 é aquele dos servidores que ingressaram no serviço público até 31 de dezembro de 2003, que não tenha feito a opção pelo RPC, que tenha no mínimo 62 anos se mulher e no mínimo 65 anos se homem. Para este grupo de servidores, o parágrafo 6º concedeu como forma de cálculo a totalidade da remuneração, vale dizer, a integralidade. O grupo definido no inciso 2
é dos servidores não contemplados no inciso 1. São, portanto, grupos distintos de servidores. Para o grupo de servidores do inciso 2, foi definido como valor de proventos o valor apurado na forma da lei, vale dizer, valor apurado pela média das remunerações. O problema é que o TCU está interpretando este dispositivo literalmente. Está considerando que o inciso 1, a totalidade da remuneração, ou seja, a integralidade, é uma imposição para este grupo de servidores. É, portanto, de observação obrigatória. Então, está sendo vedada a este grupo de servidores a possibilidade de aposentar-se na forma do inciso 2. Da mesma forma, o TCU está interpretando o parágrafo 2º do artigo 20. Aqui também foram definidos dois grupos de servidores. No inciso 1, foi definido o grupo de servidores que ingressou no serviço público até 31 de dezembro de 2003 e não tenha feito a opção para o RPC. No grupo 2, os servidores não pertencentes ao grupo 1, os demais servidores. Para este grupo de servidores do inciso 2, foi definido como forma de cálculo de proventos o valor apurado na forma da lei, vale dizer, na forma do artigo 26 da emenda 103 de 2019, a média das remunerações. Aqui também o TCU está fazendo interpretação literal, está considerando a regra do inciso 1 como impositiva, obrigatória para este grupo de servidores, vedando a eles a opção pelo inciso 2. Nós estamos interpretando que essa interpretação literal do TCU está equivocada. Portanto, o servidor deve buscar reverter esta decisão, seja no âmbito administrativo, mediante recurso ao próprio TCU, nos casos concretos, ou mediante impetração de uma ação judicial. Em relação ao artigo 4º, parágrafo 6º, o TCU tem poucas decisões. Levantei até o momento em torno de 5 acórdão, considerando ilegal as aposentações de servidores pela média das remunerações do inciso 2. Não nos preocupamos com estas decisões, tendo em vista que os servidores que estão impossibilitados, impedidos de se aposentar pelo inciso 2, poderão fazê-lo pelo artigo 10, uma vez que a forma de cálculo dos proventos de aposentadoria pelo artigo 10 é exatamente igual à forma de cálculo dos proventos pelo artigo 4º, quando o servidor se aposenta pela média das remunerações. Então, estas decisões relativas ao artigo 4º não é motivo para preocupação. Entretanto, as decisões relativas ao artigo 20, parágrafo 2º, ela traz prejuízos reais e potenciais aos servidores, uma vez que para estas decisões relativas ao artigo 20 não há o remédio do artigo 10, uma vez que a maioria dos servidores que se aposentam por este artigo não atende aos requisitos exigidos pela regra geral do artigo 10. Em relação ao artigo 20, já existem hoje, julho de 2025, 50 acórdãos da primeira e da segunda Câmara do TCU, considerando ilegal as aposentadorias com fundamento no inciso 2 de servidores que ingressaram no serviço público até 31 de dezembro de 2003 e não fizeram opção pelo RPC. É uma posição, portanto, já consolidada no âmbito do TCU, uma vez que há julgados de ambas as câmaras. Não há ainda nenhuma manifestação, nenhuma decisão do plenário do TCU. Portanto, ainda é possível interpor recurso dessas decisões das câmaras ao plenário do TCU para reverter estas decisões. Neste momento, sugiro aos servidores a adoção de providências, de estratégias preliminares preparatórias para o caso concreto de uma decisão considerando ilegal a sua aposentadoria. Primeiramente, sugiro acompanhar permanentemente os julgamentos do TCU para
verificar em tempo real eventual acordo contrário à sua aposentadoria. A forma de consulta basta colocar no Google o argumento de consulta TCU Consulta, depois acórdão e no campo de pesquisa digitar, entre aspas, APOS-175. O resultado trará os acordos do TCU sobre a matéria. A ação seguinte é fazer um diagnóstico preciso da situação individual. Primeiramente, verificar se há outras regras disponíveis quanto aos requisitos e valores apurados. Lembrando que, para haver mudança de fundamentação, é preciso que os valores da nova regra seja superior ao valor da regra original. No caso de aposentação original, e na hipótese de não haver outra regra disponível, o servidor deve decidir se pretende voltar à ativa caso não queira aposentar-se com integralidade. Ele deve manifestar esse interesse ao órgão de origem, uma vez que ele não pode ser obrigado a aposentar-se com integralidade, uma vez que não foi essa a sua escolha. Após, deve decidir se irá impetrar recurso contra a decisão do TCU ou se vai simplesmente acatar a mudança de aposentação para integralidade. Após, deve verificar se já transcorreu 5 anos desde a aposentação original, porque, neste caso, ele está impedido pelas normas administrativas de fazer uma nova mudança de fundamentação. Então, ele deve, caso isso tenha ocorrido, ele deve manifestar seu interesse pela mudança de fundamentação, argumentando que o transcurso de prazo, o lapso temporal, não foi ele que deu causa. Então, ele pode pleitear que esse transcurso de prazo não seja considerado para os fins de mudança de fundamentação. Paralelamente, o servidor deve solicitar ao sindicato a elaboração de um protocolo para nortear as decisões individuais, bem como solicitar assessoria jurídica ao sindicato para formular e acompanhar o recurso ao TCU para tentar reverter as decisões de ilegalidade. Ao sindicato, sugiro elaborar protocolo para nortear as ações individuais, prestar assessoramento jurídico nos recursos individuais ao TCU, contratar especialista para acompanhar os processos no TCU, fazer contato com outros sindicatos ou associações para unificar ações e impetrar ação judicial na hipótese de insucesso perante o TCU. Então, são ações individuais e coletivas com o objetivo de preparar-se para o caso de uma eventual decisão considerando ilegal a aposentadoria, que não seja tomado de surpresa e já tenha uma ação previamente delimitada. Aqui, por fim, eu mostro aqui as regras de aposentadoria voluntária disponíveis na emenda 103. Destaco aqui os requisitos básicos e os requisitos adicionais das regras de transição do artigo 4º e do artigo 20. Isto aqui é para o servidor fazer uma análise detalhada, pormenorizada, a fim de fazer um diagnóstico da sua situação individual e verificar se ele atende, na data de aposentação original, alguma outra regra que lhe permita solicitar mudança de fundamentação no caso de decisão de ilegalidade de sua aposentadoria. Então, era isso que tínhamos a falar sobre a posição do TCU em relação às aposentações pela média, notadamente do artigo 20 da emenda 103. Espero que este vídeo possa lhe ser útil. Abraços a todos e até breve.